Queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvamos ao Senhor, por mais um dia tão agradável que Ele nos deu, pela oportunidade também de estarmos mais uma vez reunidos aqui para cultuarmos ao Senhor, Que alegria, que a gente pode estar em comunhão, que podemos estar diante do Senhor, aprendendo a Sua palavra, cantando hinos de louvores ao nosso Deus. Que nesta noite, seja uma noite de entrega ao Senhor, seja uma noite em que possamos realmente nos render mais uma vez a Ele, que possamos exaltar e bendizer o nome do nosso Deus, Que o Senhor encontre em mim, encontre em você um verdadeiro adorador, que possamos prestar um culto agradável ao Senhor nesta noite, amém? Vamos louvar ao Senhor nesse momento. Essa canção que diz: só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, a minha canção. Só em Jesus eu encontrei minha esperança, luz, canção, lugar seguro. Achei rocha que não se abalará, que grande amor em Cristo há, sem medo posso caminhar, Consolador completa-me, em seu amor me apegarei. Só em Jesus eu encontrei homem divino, Salvador, presente doce de amor, foi rejeitado pelos seus, naquela cruz se padeceu, justiça ele satisfez, não sofro mais condenação, por sua morte viverei. Seu corpo inerte aqui ficou, Luz que ante as trevas se apagou, glorioso dia então nasceu, vivo Ele está, ressuscitou, vitorioso ressurgiu, do meu pecado redimiu, pois Ele é meu e dele eu sou, pelo seu sangue me comprou. não há Mais medo ou culpa em mim, esse é o poder de Cristo, por toda a minha vida aqui, dele serão os meus dias, nem o poder do inferno irá das suas mãos me afastar, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei, até voltar ou me chamar, só em Jesus confiarei. Amém, amém. Eu quero passar a palavra ao nosso presbítero Antônio. Boa noite, meus irmãos. Hoje eu vou ler 1 João 4, versículo 19.
Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Deus, nós amou de tal maneira que mandou seu Filho Jesus ao mundo para demonstrar este amor tão grande, capaz de morrer numa cruz por nós. Sim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Agora eu quero orar. Nosso bom Deus, nosso Pai eterno, obrigado por mais uma vez a gente estar aqui na Tua casa para assistir a mensagem do nosso pregador, nosso pastor João. E eu te agradeço por essa noite, por ter trazido a gente em paz, e eu te peço também que leve a gente em paz para casa, Senhor. Amém. Obrigado. Amém. Vamos continuar louvando o Senhor, né? Também é um momento que os irmãos poderão ofertar e dizimar na casa do Senhor nesse momento, enquanto nós louvamos ao Senhor com o hino 110 do nosso Inário Novo Cântico. Em Jesus confiar, sua lei observar, ó que gozo, que bênção, que paz, satisfeito guardar tudo quanto ordenar, alegria perene nos traz. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. O inimigo falaz, a calúnia mordaz, Cristo sabe desprestigiar. Nem tristeza, nem dor, nem intriga maior pode o crente fiel abalar. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Grande prova de amor, comunhão no Senhor, tem um crente zeloso e leal. O seu rosto mirar, seus segredos privar, é consolo que não tem igual. Creio observar tudo quanto ordenar, o fiel obedece ao que Cristo mandar. Resoluto, Senhor, e com zelo e fervor, nos teus passos queremos seguir, teus preceitos guardar, o teu nome exaltar, sempre a tua vontade cumprir. Creio observar tudo quanto ordenar, o
observar tudo quanto, né, Ele ordenar. E aqueles que são fiéis ao Senhor, né, eles obedecem a tudo aquilo quanto o Senhor manda na sua palavra. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos continuar louvando ao Senhor. Que Cristo tem poder para salvar. Aleluia. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e compaixão. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Aceitas com meus erros, falhas e temores, enche o meu viver, a minha vida inteira, pra seguir teus passos, a ti me rendo. Porque todo o poder vem do Senhor. E o poder que um dia nos salvou, aleluia, precisam, né? Nós ouvimos sobre missões aqui hoje, precisam alcançar ainda tantas vidas. E que o Senhor possa usar a mim e a você como porta-voz, né, desse evangelho maravilhoso de Jesus, para que muitas outras vidas possam ouvir, possam realmente ter a palavra do Senhor ali ao seu alcance.
Aleluia. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas o meu coração e tudo podes ver. Só verdade, pois quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sobre mim, me enchem da tua Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e que não sou nada sem ti, fiel Senhor. Sondas o meu coração e tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade e quando me sondas, nada posso ocultar. Além do que eu possa imaginar, sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh Senhor, nós adoramos teu nome nesta noite, bendizemos. Que alegria, Senhor. Que alegria saber que os teus olhos estão sobre nós. Que bom estarmos diante do Senhor. Ó Deus, nos conforta saber que não estamos sozinhos. Ah, Senhor, as notícias muitas vezes não são boas. Ó Deus, quantas notícias ruins, ó Deus, temos visto nessa semana, meu Pai. Ó Deus, pela televisão, Deus, pelos meios de comunicação, tantas notícias difíceis. E às vezes a gente pergunta, Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, onde isso tudo vai parar? Mas então nós voltamos nossos olhos. Então nos lembramos
que o Senhor é soberano, que os teus olhos estão sobre nós, que os teus olhos estão sobre a terra. Ó Deus, que os teus olhos estão sobre todo o mundo, sobre essa terra que tu mesmo criaste, Senhor. Aleluia. E nós precisamos confiar nisso. Precisamos confiar mesmo que o Senhor está no controle, que nada fugiu do teu olhar. E em meio a isso tudo, Senhor, em meio a todo o caos de pandemia, de guerra, Senhor, que a gente vê por aí, a gente ainda descansar à sombra das tuas asas. Aleluia. Temos a sombra das tuas asas, Senhor, para nos guardar, para nos abrigar. Porque o Senhor é Deus que cuida dos seus, que o Senhor tem o seu olhar sobre o seu povo. E o Senhor está escrevendo, meu Deus, ó Deus, toda a história. Mesmo sem compreender, nós vamos continuar crendo que o Senhor está cuidando de todos os detalhes, de que os teus olhos estão sobre o mundo, de que os teus olhos estão sobre nós. E precisamos confiar, simplesmente confiar. Eu gostaria que a gente cantasse esse refrão. Sem imaginar. Nos enche de paz, nos enche de tranquilidade, nos enche de esperança, porque sabemos que temos o olhar do Deus soberano, de Deus poderoso, do Pai de amor sobre a nossa vida. Então tudo ficará bem, porque o Senhor está conosco. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Como é bom louvar ao Senhor e cantar, né, amados, essas verdades acerca do nosso Deus para conosco. Nos conforta o coração e precisamos mesmo verbalizar isso, cantar essas verdades, encher o nosso coração daquilo que nos traz esperança, daquilo que nos traz paz, daquilo que nos renova, que pode renovar a nossa fé, não é verdade? Que o Senhor continue, pela sua poderosa palavra, consolando os nossos corações, nos fortalecendo, nos ensinando o caminho que nós devemos seguir, que nossos caminhos sejam endireitados pelo Senhor cada dia e que nele possamos descansar, em meio a tudo que nós vemos, que possamos confiar e depositar a nossa vida no Senhor, amém? Os irmãos podem se assentar, nós vamos ouvir a palavra do Senhor nesse momento. Eu passo para o pastor João Carlos. Boa noite, meus amados irmãos. Saúdo todos na bendita graça do Senhor Jesus. Queridos, nós estivemos aí assistindo na escola dominical os vídeos, né?
dos contos missionários do missionário Ronaldo Lidório. E esse vídeo vai estar postado lá no nosso Facebook, irmãos, lá no YouTube. Então, os irmãos que não conseguiram assistir, ou assistiram partes dele, podem assistir até em casa. Muito interessante o que ele conta ali, as experiências dele. E quando você assiste, irmão, ontem à noite eu assisti esses vídeos, eu fiquei com vergonha até de ser crente. Eu disse, meu Deus do céu, a gente faz dá tanta desculpa para algumas coisas. Aí nós olhamos essas histórias, contando dessas pessoas, o que elas passaram pelo Senhor Jesus. Faz favor aqui, irmão, coloca ali que eu... Então a gente olha aquelas experiências que marcaram, estão marcando a história, e a gente tem que fazer uma revisada, né? Dar uma analisada na nossa vida, se realmente nós estamos cumprindo a missão do Senhor Jesus. Todas as experiências dele, os irmãos perceberam que em área indígena, rural, não é experiências na área urbana, né? Porque aí já muda totalmente o cenário, né? Mas o teor do que ele está ensinando é que temos que fazer missões. Todos nós somos responsáveis por isto, queridos. Então, que você e eu, que nós possamos despertar isso no nosso coração. Irmãos, o irmão já colocou para nós ali, graças a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá em Gênesis, o capítulo 3. Gênesis, o capítulo 3, e o versículo 6 ao 9, queridos. Gênesis 3, do 6 ao 9. Vamos ficar de pé, meus amados irmãos. Temos aqui conosco alguns visitantes, irmãos, que estão aqui, acredito que pela primeira vez. Que Deus abençoe a todos, que você sinta-se à vontade no nosso meio, sinta-se na casa do Pai. Acredito que, basicamente, todos, se já não leram, conhecem bem essa história, né, queridos? De Gênesis, principalmente o capítulo 3. Então, eu vou ler somente esses versículos, do 6 ao 9, porque nós vamos ficar mais neles, apesar de toda a mensagem estar envolvida, todo o contexto, mas nós vamos nos fixar mais nesses versos e tirar algumas aplicações e alguns ensinamentos para todos nós. Você vai aprender hoje, entender hoje, algumas lutas que você passa e por que passa, por que está passando. E Deus deixa registrado isso em Gênesis, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu. Que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Vamos orar, queridos. Pai querido, Pai santo, nós estamos aqui na tua casa, cantamos hinos de adoração, de glorificação e exaltação ao teu nome. Tivemos, ó Deus, o privilégio de contribuir no teu reino, na tua casa. Alguns irmãos fazem isso pessoalmente, outros, ó Deus, fazem suas transferências, outros
usam, ó Deus, essa facilidade do Pix. E todos nós, ó Deus, vamos caminhando nessa direção, porque cremos no Teu reino, cremos na Tua palavra, cremos, ó Deus, na volta do Senhor, que um dia virá para nos buscar, ó Deus, e vamos habitar eternamente com o Senhor. Mas, ó Pai, que nessa trajetória, nessa caminhada de vida, nós não sabemos, ó Deus, se o Senhor vai vir antes de nós morrermos ou quando nós partimos. O que nos consola e que nos dá a certeza é que, independente de uma coisa e outra, estaremos contigo eternamente. Meu Pai, em nome de Jesus, nos dê sabedoria, Senhor. Nos dê entendimento, prudência. Nos dê, ó Deus, condições para termos uma vida, Senhor, abençoada aqui na terra. Mas uma vida, ó Deus, onde nós podemos ser vigilantes, porque o inimigo das nossas almas está, ó Deus, como diz a Tua palavra, ao nosso derredor, buscando tragar aquele que está desapercebido. Abra o nosso entendimento nessa noite, Senhor, porque nenhum ser humano na terra está isento de passar por algum tropeço, alguma queda, alguma decepção, erros e frustrações. Deus, em nome de Jesus, que possamos, ó Deus, através da Tua palavra, no entendimento do Teu Espírito, sairmos daqui, ó Deus, capacitados pelo Senhor. Assim nós oramos e Te agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém. Pode se assentar, meus amados irmãos e minhas amadas irmãs. Irmãos, nesses 13 anos praticamente de pastor da igreja, eu já tive muitos aconselhamentos, irmãos, muita conversa boa e muita conversa difícil também, né? Muita coisa que ninguém quer falar e às vezes passa o abacaxi para o pastor falar, e o pastor tem que falar porque é necessário para o bem de todos. Mas a maioria dos aconselhamentos que eu dou, irmãos, as pessoas chegam até a minha sala ou marcamos em algum lugar e basicamente o problema e as dificuldades são muito parecidas. Tanto homens como mulheres, tanto jovens como pessoas mais idosas, eles querem entender por que estão passando por aquela situação. Ou não conseguem entender por que o marido, o namorado, ou a esposa, o filho, a pessoa que é colega de trabalho, o vizinho da sua rua, mudou completamente o comportamento de uma hora para outra. E tudo estava bem, e agora parece que se tornaram inimigos, mas não aconteceu nada, você não fez nada, muito pelo contrário, você tenta agradar de todos os lados, mas você percebe que algo mudou, algo aconteceu, e isso está incomodando, isso tira o sono, tira a alegria, tira a paz. E queridos, em quase todos os casos eu tento mostrar para a pessoa que aqueles que estão sendo usados, ou aqueles que estão se levantando contra a pessoa, contra você, é apenas uma vítima. Mas lá no fundo, no cerne da questão, o objetivo do inimigo é atingir você. É tirar você do caminho que você está trilhando para te colocar em um outro caminho. Para tirar você da missão que você tem, e você é consciente que você tem, para que você vá para caminhos estranhos,
que você percebe que está mais perdido do que nunca. É uma estratégia, irmãos, que nós temos que aprender. Eu acredito que hoje você vai conseguir sair daqui com esse discernimento e não levantar bandeiras de guerra, mas colocar essas pessoas em oração, queridos. Colocar essas pessoas diante de Deus. E por que eu estou falando isso, irmão? Vocês vão perceber que isso está acontecendo em Gênesis. E o capítulo 3 de Gênesis para nós é algo que nos conta toda a nossa história. E agora, quem é que não sabe, quem é que não conhece, quem é que nunca ouviu falar sobre o que aconteceu no Jardim do Éden, irmão? Ou a história do Jardim do Éden? Pessoas não cristãs, pessoas que nunca tiveram contato com a Bíblia, podem até não saber interpretar corretamente, mas a história em si é muito clara, é muito fácil, é muito direta. Só que às vezes nós não nos atentamos aos detalhes, irmãos. É por isso que o salmista diz que nós temos que ler, mas não só ler, mas meditar. E mais devagar, tentando enxergar coisas que só aquele que faz uma pesquisa enxerga. Então, queridos, Gênesis é uma história simples, fácil, que todo mundo, ao ler, compreende. O texto é muito claro, diz que Deus criou todas as coisas, antes do capítulo 3, céu, terra, o universo, tudo Ele criou, e a última criação dele é o homem. E Ele cria esse homem e faz o quê? Um jardim para esse homem viver. Um jardim perfeito. Um jardim que tinha tudo. Um jardim que não faltava nada. Um jardim que, diz o texto, que todas as tardinhas, Deus chegava naquele lugar para conversar com Adão. Assim diz o texto. Mas o próprio Deus, vendo que estava tudo perfeito, mas viu que Adão estava só, porque existia em todos os animais fêmea e macho. E só estava Adão. E aí então Deus, da costela de Adão, assim diz o texto, né? Então aqui já há uma inversão, e é isso aí que perturba a ciência. Não foi o homem, ou melhor dizendo, não é o homem criado da mulher, é a mulher que é criada do... Isso quebra tudo aquilo que é científico, né? Não pode, como é que pode uma coisa dessa acontecer? Mas a Bíblia faz isso em vários e vários episódios, em várias vezes. Porque Deus não está preso a essas questões. Deus não está preocupado com isso. E é por isso que em Hebreu diz que nós temos que crer pela fé que o universo todo foi criado pela palavra de Deus. Então, queridos, diz o texto que então Deus cria Eva, né, da costela de Adão, e eles então estão vivendo as 1000 maravilhas, irmãos. Dentro do lugar perfeito, tudo estava em harmonia, mas já nesse momento aqui, existia o inimigo, Satanás. Como nós estudamos na semana passada na escola dominical, que o primeiro problema, o primeiro pecado não aconteceu na terra, o primeiro pecado aconteceu no céu. Foi lá que realmente o anjo de luz se rebelou contra Deus, e diz assim a própria Escritura que Deus o lançou sobre a terra, né? E tem algumas explicações teológicas que nós falamos aqui na escola dominical, mas o fato é que o diabo, Satanás,
o inimigo das nossas almas já se faz presente. E diz o texto que ele escolhe o animal mais astuto, o animal mais inteligente, o animal mais esperto que existia dentro do jardim. Então aqui já nos remete a algumas coisas que nós não conseguimos entender, irmãos. Porque hoje você olha para uma serpente, você olha para uma cobra, a gente tem nojo. A gente vê que é um animal que tem as suas habilidades, mas é um animal limitado. Que com um pedaço de pau você resolve às vezes a situação dela, entendeu? Mas o texto diz que no jardim não era assim, antes da maldição. Ela vai ser amaldiçoada. Existem alguns relatos sobre isso, que eu não vou me deter, porque não é isso que nós vamos tratar hoje, sobre esse assunto. Mas o texto diz que ela então vai conversar com quem? Ou vai lançar uma pergunta para quem? Existia 2 pessoas no jardim, mas ela vai puxar conversa com Eva. E aqui mostra, irmão, a estratégia, a artimanha do maligno. Porque o texto diz que ele faz uma pergunta para Eva. Se você ler o versículo 1, está a pergunta. Olha o que diz aí Gênesis 3:1. Mas a serpente, mais sagaz de todos os animais selváticos, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Olha a pergunta do maligno, distorcendo o que Deus tinha falado, ou invertendo. E aqui tem um ponto interessante que nós temos que observar nessas palavras do diabo e nessa resposta de Eva. Deus não falou isso para Eva. Deus falou isso para Adão. É claro o texto sobre isso. Eva não existia ainda quando Deus falou isso. Eva vai ser criada depois. Acredita-se que Adão falou para Eva. Porque, volta um pouquinho a sua Bíblia agora aí, em Gênesis capítulo 2. Está aqui o texto, ó. Gênesis capítulo 2, segundo capítulo, né? O versículo 16 e 17. Aqui estão as palavras que o diabo está distorcendo. Olha o que diz aí. Gênesis capítulo 2, o versículo 16 e 17 diz assim: o Senhor Deus lhe deu essa ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente. Ó, mudou, o diabo disse. Deus falou que de nenhuma árvore. Não, ele falou o contrário. De todas as árvores você pode comer. Aí o 17 vai dar então a restrição e a ordem. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Olha agora o que vem depois. Depois é a formação da mulher. Depois a mulher é criada. Então quem escutou essas palavras da boca de Deus e essa ordem foi Adão. E acredita-se que Adão então instruiu, falou para a sua esposa a ordem de Deus. Aí o diabo não vai na fonte, que seria Adão. O diabo vai atrás de quem? De Eva. De Eva. Aí Eva, irmãos, cai na armadilha. Eva então realmente dá trela, dá conversa. O assunto começa então a acontecer. Se ela, queridos, tomasse uma postura e dizer assim: para aí, diabo, para aí, dona serpente,
faladora, porque é estranho a serpente falar, né, querido? Eu vou chamar o meu marido, porque esse assunto foi tratado com ele. Ele sabe, palavra por palavra, do que foi falado. Mas não. Eva diz, olha o que diz o versículo 2 do capítulo 3. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Irmãos, aqui já vem um acréscimo que Deus não falou. Esse é o problema quando não vai na fonte. E o diabo, é óbvio que ele não queria ir na fonte. Deus falou que não podia tocar na árvore ou no fruto, irmão? Não. Deus disse que não podia comer. Deus não disse que se fosse tocar no fruto, morreria. Deus não disse que se passasse pelo fruto debaixo da árvore, que colhesse da árvore e levasse para casa, morreria. O que Deus disse é o dia que dela comeres. Mas Eva já acrescenta algo que não sabemos se Adão falou para ela ou coisa da sua cabeça. Acreditamos que é coisa da cabeça dela. Agora aqui, irmãos, para aqueles que não sabem, e aí nós já saímos um pouco desses textos, para que traga um pouco de entendimento, uma lenda diz que quando Eva falou isso, é lenda, irmão. Presta atenção, você não vai encontrar nos versículos da Bíblia, isso é uma lenda. Uma lenda diz que quando Eva falou isso, que não podia tocar, o diabo deu uma gargalhada, disse, isso aí é mentira de Deus. É? Mentira, você vai ver. Eu vou tocar na árvore, e vou tocar no fruto, e eu não vou morrer. Isso tudo é verdade, irmão. Porque Deus não disse mesmo, que se tocasse na árvore, e tocasse no fruto, morreria. E diz a lenda que o diabo tocou. E disse mais, que o diabo colheu. E quando ele colheu e tocou, Eva fez o quê? Saltou os olhos. E aí ele vem com essas palavras. Entendeu? Que tu não vai morrer? Eu estou te provando, Eva, que quem toca, que quem colhe, não morre. Deus mentiu para você e mentiu para Adão. Isso é uma lenda que diz. Outra lenda diz o seguinte, e vai mais além. Diz que o diabo só não colheu como tocou, como também comeu. Isso é uma lenda. Por quê? Porque o diabo já estava morto espiritualmente, então ele não poderia morrer novamente, porque ele já tinha perdido a comunhão com Deus. E quando ele pega do fruto, toca no fruto e come, Eva então disse, agora morreu o assunto, entendeu? Por isso que alguns dizem assim, esse tomou-lhe, não é da árvore, é da mão dele. São lendas, irmãos, são apenas lendas, mas que nos trazem algum entendimento para compreender que existiu uma conversa aqui, irmãos. Uma conversa onde tocaram sobre assuntos, e o texto diz, e isso é fato, se o diabo fez isso, ou se ele não fez isso, é bem provável que sejam coisas de lendas judaicas, mas o fato é que o diabo convenceu Eva, e Eva comeu. E aí é o texto que nós lemos, diz assim, o versículo 6, vendo a mulher, todos os dias ela passava pela árvore, irmão, todo dia,
Mas nesse dia mudou o olhar dela. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu. Irmãos, quando ela mastigou, comeu. O texto diz que ela comeu. Aconteceu alguma coisa, irmão? Só você analisar o texto. Só você analisar o texto. Quando ela come e não acontece nada com ela, automaticamente Adão enxerga aquilo e disse: olha, realmente essa árvore não mata ninguém, esse fruto não mata ninguém. Aquilo que o diabo está dizendo ou disse para Eva, disse para Eva, e deve ter comunicado para Adão, que vamos nos tornar igual a Deus, realmente é verdade. Realmente é fato. Porque Eva comeu e continua viva e não aconteceu nada. E diz o texto logo depois, continua, e comeu e deu também ao marido, e ele comeu. Agora, irmãos, na mesma hora, diz que quando Adão come, abriram-se então os olhos de ambos. Quando Eva comeu, nem os olhos dela se abriram. Não aconteceu nada. Mas quando Adão colocou a boca no fruto, mastigou e comeu, diz o texto que na mesma hora, ambos os olhos dos dois se abriram. E o que eles viram, irmãos? A vergonha. Tinha o poder de praticamente um Deus e agora se tornaram um ninguém. Porque o texto é claro para nós do que aconteceu. Então, irmãos, podemos concluir uma coisa que está explícito ou implícito no texto. O foco do diabo não era Eva. Eva foi somente o degrau, o instrumento, para ele alcançar qual o objetivo? Adão. E por que teria que ser Adão? Porque tudo começa com Adão. Você quer ver? Diz o texto que quando acontece isso, ambos os olhos abriram. Quem é que Deus foi procurar, irmãos? Quem é que cometeu ou começou toda a nhaca? Foi Eva. Mas quem é que Deus foi procurar no jardim do Éden e ele chama? Eva ou Adão? Adão. Eu disse, nós lemos aqui o 9. E chamou o Senhor Deus ao homem. Ele perguntou: onde estás? Ué, mas não foi Eva que fez toda a porcaria, fez todo o problema? Irmãos, essa é uma estratégia do diabo até hoje. E aí nós não conseguimos entender o que está acontecendo à nossa volta, mas não é a sua volta que é o objetivo dele. O objetivo dele é você. Mas quem ele puder usar na sua volta para conseguir atingir o objetivo dele, ele vai usar. Eva, irmãos, está sendo ali envolvida, sofre junto. O texto é claro para nós.
Sofre, todo mundo sofre. Mas se ficasse só em Eva, não aconteceria praticamente nada. O máximo que Deus daria uma disciplina para Eva. Mas quando Adão, que era o foco, que era o objetivo, que era o ponto central do diabo, caiu na armadilha, nós estamos pagando o preço até hoje, irmãos. E você acha que isso é algo que só está aqui, irmãos? A Bíblia vai dizer para nós que Jesus é chamado do segundo Adão. O segundo Adão, Jesus. Você quer ver um texto sobre isso? Abra sua Bíblia, vamos lá para 1 Coríntios, primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, o capítulo 15, lá no Novo Testamento, o versículo 45 em diante. Primeiro a Coríntios, epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 15, do 45 em diante, diz assim: pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O segundo Adão, se referindo a Jesus, porém, é espírito vivificante. Mas quando não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno, e o segundo homem é do céu. Jesus, quando pisa o pé na terra, quando chega há mais de 2000 anos atrás até nós, ele é enviado, e o diabo sabe disso, o segundo Adão. Então a estratégia, irmãos, não pode mudar. Ou o objetivo é sempre derrubá-lo. Só que agora ele está diante de alguém, de uma pessoa que não tem esses desejos malignos. É como eu disse uma vez na nossa classe de iniciantes, o homem a todo momento quer ser igual a Deus. Jesus, sendo Deus, se humilhou para ser igual aos homens. Então, irmãos, você quer ver que a estratégia é a mesma? Abra sua Bíblia no Evangelho de João agora aqui, para a gente entrar firme no que você tem que tomar cuidado nesta caminhada da vida. Evangelho de João, capítulo 8, acredito que você já deve ter lido, sabe da história da mulher adúltera, que Jesus disse aquela frase que todo mundo tem na boca, né? Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Isso aí todo mundo fala, irmãos, até crente, não crente, gente justa, injusta. Eu me lembro, na época, quando eu estava servindo ao exército, eu tinha um colega que ele tinha 3 mulheres. 2 noivo para casar e uma namorada. Aí um outro amigo disse para ele assim: olha, cara, você tá louco, tio. Como é que você consegue noivar com 2 meninas, tem mais uma namorada, essas mulheres sonham alguma coisa contigo na vida, no futuro, são meninas, acredito que decentes, e você consegue me mentir, enganar essas mulheres, até quando? Disse ele. Aí ele disse assim, citando a Bíblia: quem não tiver pecado,
atire a primeira pedra. Aí ele diz assim, mas tu é sem vergonha demais, né? Até isso tu quer te justificar. Então esse texto aqui é conhecido de todo mundo. Mas, irmãos, ele está dentro de um contexto. Olha só, para você tentar entender, um dia eu vou pregar só sobre esse texto, mas hoje não é o dia de falar sobre isso. Diz o texto que Jesus está no monte orando, enquanto a liderança está armando uma aripuca, está armando uma cilada para ele. Quando eles apresentam essa mulher, irmãos, essa mulher não é o foco. Essa mulher não é o objetivo. Essa mulher não é aquilo que, você vai perceber, eu vou te mostrar, que não é aquilo que o diabo quer. Olha só, João capítulo 8 e o versículo 6, olha o que diz. Olha o que diz. Isto diziam eles, tentando para terem de o quê? O acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. A mulher era uma vítima. A mulher era alguém que foi colocado naquela situação para que o objetivo do diabo seja alcançado. E Jesus desmascara esses líderes na íntegra. No capítulo 6, no capítulo 8 nós estamos, né, irmão? Vai um pouquinho mais para frente do capítulo 8 e o versículo 44. Jesus vai dar um nome para eles. Olha o que Jesus vai dizer, sem rodeio. Sem rodeio. Jesus está dizendo que todos que estão ali, desde os mais velhos até os mais jovens, porque diz o texto que tinha gente idosa e tinha gente jovem. E Jesus está dizendo, vocês são tudo, ou estão tudo induzido, possuído pelo diabo. Porque ele vai dizer claramente no versículo 44, vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio. Ó, Jesus chamando o quê? Gênesis. Jesus trazendo o que nós estamos vendo de Gênesis, irmão. Lá no princípio, diz ele. Eu conheço a estratégia. Eu enxergo as artimanhas do diabo. Porque esse filme eu já vi passar, disse Jesus. Eu já vi passar. Só que vocês estão diante do segundo Adão. Não é do primeiro Adão. E ele diz, desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Vocês são tudo filhos do diabo. Vocês querem satisfazer os desejos dele. Então, meu amado irmão e minha amada irmã, eu quero caminhar com você agora, porque o nosso horário aqui não está sempre contra nós, irmãos, de você enxergar e tomar muito cuidado. O maligno vai fazer de tudo para tentar atingir você em alguma dessas áreas. De tudo. Por quê? Porque Deus tem um olhar para você especial. Deus tem um projeto na tua vida intransferível. Então, o maligno, aqui que está o problema, o maligno sabe disso. Aí ele vai tentar de um jeito ou de outro, que você tropece, que você caia, que você se desvie, que você se afaste, porque você vai se tornar um perigo. E você pensar que essa situação é por causa da situação. Não, essa situação está acontecendo porque o diabo quer atingir o seu objetivo. E o seu objetivo é você.
Então você tem que ficar atenta, esperta, para que te afaste da comunhão sincera, pura, tua com Ele. Para que você não ore, para que você não busque, para que você não tenha essa intimidade profunda. Porque, queridos, é só você ler o texto de Gênesis, depois que acontece essa questão com Adão, o relacionamento dele com Deus mudou totalmente. Diz o texto que ele não ia mais em busca de Deus. O que ele fazia? Ele fugia, se escondia. Ele não tinha mais prazer. É Deus que teve que chamar ele. Aonde tu estás, Adão? Aonde tu estás, Adão? E o problema não é Deus, irmão. Você percebe? Deus vai, como sempre ia. Mas quem é que começou a fugir? Adão. E, consequentemente, Eva também. Entenda, irmãos, que o diabo vai fazer de tudo. Porque irrita ele. Irrita quando você começa a adorar o nome dele e dizer: Senhor, tu é o Senhor do céu e da terra, tu é o Todo-Poderoso. Às vezes não tem nem motivo para dizer isso, mas diz, e o diabo fica enlouquecido, porque ele tinha essa comunhão diante do Pai e perdeu. Ele quer que todos percam também. E ele teve êxito aqui, irmão. Comunhão, querido. Ou tu acha que o diabo gosta que a igreja se reúna e levante as mãos e adore a irmã falando aqui, e vamos fazer missões, irmãos, isso? O demônio fica enlouquecido. O demônio pode até ficar no culto no começo, mas começa esse tipo de coisa e ele vai embora. Senão não dá para aguentar esse pessoal aí. Porque ele não quer, queridos. Ele não quer. Toma cuidado. Começa a perceber por que você não consegue orar às vezes. Você vai orar e um vizinho começa a gritar na rua. Mas rapaz do céu, você vai orar e um cachorro, que não sei da onde, porque a Bíblia chama o diabo de cão também, né? Não é nada contra os cachorros, né? Mas ele é chamado de cão também, né? É cão, né? Não é cachorro, então tá bom. Então o que acontece? Um cão feroz. Deu uma reportagem agora que estão lá em Minas, um pitbull quase matou um cachorrinho lá, e estão mandando os pitbull tudo, abandonando os pitbull agora, né? Tomar cuidado os pitbull aí, né? Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que às vezes tu está querendo orar e um cachorro que sai do nada começa a gritar na tua janela. Diz: mas meu Deus do céu. Aí você diz: não, eu vou para um outro lugar, vou para o quarto tal. Aí quando você vai para o quarto tal, tem um maluco do outro lado quebrando a parede. Diz: mas rapaz do céu. É por isso que a gente diz: irmão, vai orar na madrugada, irmão. Porque ninguém trabalha na madrugada, ninguém quer saber coisa nenhuma, porque não quer dormir na madrugada. Na madrugada não tem problema, entendeu? Não tem interferência. O Wi-Fi de Deus está sempre pleno, entendeu? Então, queridos, muito cuidado. Muito cuidado. O diabo vai tentar usar pessoas, situações, o teu trabalho, gente de próxima e distante, para que você perca, para que você diminua a tua caminhada de comunhão com Deus. Segunda coisa, queridos, no relacionamento familiar. Irmão, nós estamos aqui diante do casal perfeito, irmão. Casal perfeito. Estavam no paraíso. Quando um casal ele quer ir para um lugar para desfrutar uma segunda lua de mel, o que ele procura? Um lugar o mais parecido com o paraíso, né, irmãos? Esse casal já estava no paraíso. Já estava no paraíso. E se você tiver uma mente um pouco mais poluída, diz o texto que eles nem roupa tinham. Não tinha problema nenhum, entendeu? Tinha problema nenhum.
Só que depois que acontece esse fato, é só você continuar lendo o texto. O relacionamento deles já se perturbou. O relacionamento que Eva tinha com Adão mudou, porque até então não diz que Adão ia governar Eva. Diz que Eva iria ser e era uma companheira idônea. Aquela que está ao lado, aquela que tem o mesmo valor. Mas a partir desse fato, Eva, o que tudo mostra, ela se torna uma pessoa dependente. E começa o problema das dores, porque até então a coisa não era desse jeito. Diz que terás filho, você vai dar à luz, em cima de muita dor. Irmão, depois desse episódio acontece o primeiro homicídio na Bíblia. Eva gera com dores Caim e Abel, Abel e Caim, e diz que o próprio filho dela, irmão, Caim, pega e mata Abel. Problema de quê? De relacionamento entre marido e mulher, filhos, pai, irmãos. O diabo, irmãos, faz de tudo para colocar uma confusão dentro da tua casa, mas ele quer atingir você. Você disse, mas meu Deus, estava tão bom, e já mudou o negócio. Porque o inimigo, eles cultivavam, mas não tinha fadiga, não tinha cansaço, não tinha desânimo. Mas diz o texto que depois que aconteceu, que ele caiu na armadilha, no objetivo do diabo, diz que Deus falou para Adão, Adão, de agora em diante, para você comer, vai ter que sair suor do seu rosto. A natureza, a terra, que você amaldiçoou por desobediência, se tornará tua inimiga. Então, irmãos, o homem que vivia em tudo que era belo, agora tem que trabalhar para sobreviver. Irmãos, se tem uma área que as famílias se espedaçam e se enlouquecem, é na área financeira. E nós sabemos disso, irmãos. Nós sabemos disso. Se você sabe disso, né? Que se separa mais casais por problemas financeiros do que do adultério, né? Você sabe disso. Se fica insuportável aquela situação, e ele disse, olha, é melhor tu ir para a casa da tua mãe, eu ir para a casa do meu pai, dos meus familiares, e vamos viver como solteiros, porque casado não está dando. Queridos, o maligno quer, deseja e pretende tocar nessa área. Nós temos que ter sabedoria, irmãos. E não vem com essa conversa. Não, irmão, a Bíblia condena amor ao dinheiro. A Bíblia não condena o dinheiro, ou a riqueza. É amor, é se tornar um Deus para você. Já falei isso aqui na igreja, mas vou repetir. Diz que uma irmã chegou para o pastor e perguntou, pastor, é verdade que dinheiro não traz felicidade? O pastor olhou para ela e disse, irmã, se Deus não traz felicidade, eu não sei. Mas que a pobreza traz uma tristeza para a gente, isso eu sei. Tu não ter dinheiro para nada é uma tristeza. Então, eu quero essa armadilha, irmão. Eu quero essa armadilha, que Deus tem só o pior para você e vai faltar tudo. Não, o inimigo quer te colocar numa situação constrangedora para que atinja o objetivo, para que você blasfeme o nome do Senhor. Porque todos nós, irmãos, todos nós, sem exceção, de vez em quando a cinta aperta, né, querido? De vez em quando tem que esticar.
Mais água no feijão, entendeu? Entendeu? De vez em quando, a gente tem que fazer um regime forçado, entendeu? Então, por quê? Porque faz parte da dinâmica da vida, irmão. Mas o maligno tenta de tudo, atrapalhar, tentar colocar você numa confusão, porque o objetivo dele nem é isso. Porque Jó perdeu tudo, né, irmãos? Jó dormiu rico e acordou pobre. Mas ele disse, Deus deu, Deus tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o diabo enlouqueceu. Ele disse, mas o que esse cara nem perdendo tudo? Mas o que é isso? Então vamos matar os filhos. Ó, viu? Finanças, família, vamos matar os filhos. Matou os filhos. E ele diz, louvado seja o Senhor, vamos adorar o Senhor. Mas o que é isso? Vamos matar esse cara. Então, vamos largar uma doença, uma lepra nesse cara, para arrebentar ele todo. E ele ficou leproso, todo podre, dos pés à cabeça. Diz o texto que ele continuou adorando. Aí, irmãos, o que incomodava o diabo? Era Jó. Era Jó. Os filhos, vítimas. Riqueza, vítima. Tudo que ele tinha, mas o objetivo do Satanás era Jó. Então, enxergue isso, querido. Na sua autoridade. Irmão, se você não percebeu, até aqui, antes do 3, Adão e Eva tinham autoridade sobre todas as coisas sem impor autoridade. Deus tinha dado isso para eles. Adão não precisava impor nada, era só ele falar e as coisas aconteciam. A partir desse episódio aqui, a natureza, os animais se voltaram contra ele. Então, ele já não tinha mais a autoridade que tinha, queridos. Você quer perceber uma coisa interessante? Você vai concordar comigo. Você acha que a família de Noé saiu a caçar todos os animais, macho e fêmea, para colocar na arca, irmão? É óbvio, só se você é ridículo de mente, é óbvio que não. E como é que os animais entraram na arca? 2 a 2, diz que aves, animais domésticos, animais selvagens, todos eles entraram na arca, junto com a família de Noé. O texto é claro, Deus deu uma ordem. E diz o texto que ele deu a ordem, foi a família, foi os animais, e diz o texto que Deus selou, foi ele que fechou a porta da arca. Essa autoridade que tinha Adão e Eva. E perderam. Porque você sabe que quem tem um pouquinho de vergonha na cara, quem realmente foi criado num lugar onde se preserva respeito, coisa que incomoda é quando alguém começa a faltar com o respeito com uma autoridade. Aí você vai entender por que o seu filho, quando menos espera, se rebela contra você. Diz, mas meu Deus do céu, cara. Porque o diabo quer atingir você e dizer assim, você não tem autoridade. Porque a autoridade dos pais com os filhos foi dada por Deus. Então toma cuidado, querido. Sabe, coisa mais triste, você sabe disso. Você já teve experiência, eu já vi vários casos, quando uma pessoa não tem moral para dar um conselho para outra, mesmo que esteja debaixo da sua autoridade. Quantas mães, às vezes, querem dizer, filho, faça isso. Aí o filho olha para ela e diz assim, mãe, mas por que a senhora não faz? Filho, esse caminho é errado, não vai para esse caminho aqui é das drogas, é da bebida. Filho, aí o filho diz assim, mas pai, por que o senhor não deixa de beber então? Por que o senhor não deixa de fumar?
Por que o Senhor quer que eu seja certo se o Senhor é um adúltero? Coisa triste, irmão. Eu ouvi alguém falar isso e ter uma resposta que ela não pode revidar e tem que ficar quieto. É isso que o diabo quer fazer. Quando ele te coloca numa situação, ele quer que você perca a autoridade, porque a autoridade, querido, não precisa nem de palavras. Quando alguém fala mal de você, ela tem que inventar. Ela tem que mentir, ela tem que ter um instrumento do diabo. Mas até mesmo quando ela fala, a pessoa que escuta não dá crédito, mas não é verdade. Se é mais uma corajosa, se chama até de mentirosa. Porque você sabe que aquela pessoa ali tem autoridade para falar aquilo. O diabo quer tocar nessa área. Que você não tenha moral. Não tenha dignidade. Então tome cuidado, querido, porque Adão sentiu isso na pele. Sua liberdade. E aqui, queridos, é o penúltimo ponto. Você sabe que Adão era livre para fazer o que ele quisesse. Tanto ele como Eva. Só uma coisa Deus pediu. Só uma coisa, irmão. Só uma coisa. Deus disse, no meio do jardim tem uma árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu só não quero que você não coma dessa árvore. Tudo que você quiser pode fazer, tudo. É a única vez que o homem teve livre-arbítrio total, irmão, sem mancha, sem problema. Todos nós viemos agora inclinados já para o mal, mas Adão e Eva não, tinham liberdade. O diabo não quer que nós sejamos livres, irmãos, sempre escravos. E Cristo, na pessoa de Jesus, Ele nos torna livres, irmão, novamente. Você é livre, só que o diabo não quer, ele quer te amarrar com alguma coisa, ele quer te deixar preso a alguma situação, com alguém, alguma palavra. O inimigo está sempre, porque ele odeia o seu ir e vir, sua escolha. E poder escolher sempre pelo Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos abrir esse texto aqui, e logo depois eu entro no último ponto. Os irmãos já devem estar um pouco cansados de ficar sentados. Epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas. Paulo escreve para essa igreja, e essa igreja está com sérios problemas. E Paulo dá um alerta agora aqui, porque eles querem sair daquilo que libertou eles, que era a graça, e querem voltar para a lei novamente. E aí Paulo está dizendo que essa é uma estratégia do diabo, e o que ele quer com esses irmãos é o que ele quer fazer com nós, se nós não tomarmos cuidado. Olha o que diz o texto, irmãos. Gálatas, Epístola aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 1. Olha o que diz o texto. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Você é livre. Você escolhe. Você diz. Olha o que diz o texto mais adiante. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Então tome cuidado, seu apóstolo Paulo. Você é livre hoje, em Cristo. Você é liberto. Você não deve nada para ninguém. Mas fique firme, porque o maligno, pessoas vão ser usadas para tentar levar você de novo para o jugo da escravidão. É aquilo que disse o próprio Senhor Jesus. Quando alguém que ele liberta, sai da pessoa o maligno, sai o diabo. Mas se ele não se atentar, e o maligno um dia diz assim, eu vou voltar para a minha antiga casa, e ela tiver prontinha, não tiver ninguém sentado no trono do teu coração, que é Cristo, diz que ele vem, entra naquela casa e traz 7 espíritos piores que ele. O que vai fazer com essa pessoa? Escravo novamente. E nós conhecemos um monte de gente assim, né, irmão? Que já tiveram sentado aí, ó, ouviram a palavra. Gente que até trouxe outras para Cristo e hoje estão escravizadas. O diabo tirou a liberdade de Adão e Eva. Ficaram escravos. Irmãos,
a última coisa na vida eterna. Diz o texto que do lado da árvore do conhecimento do mal tinha uma outra árvore, né, irmãos? A árvore da... Interessante que Deus não proibiu que eles comessem da árvore da vida. Deus não proibiu. E agora, por que Deus tem que expulsar Adão e Eva do jardim do Éden, irmãos? Porque o diabo sabia, mais cedo ou mais tarde, eles vão comer da árvore da vida eterna. E eles vão ficar eternamente do jeito que eles estão, puros, santos, sem mácula. Então o maligno agiu rapidamente para que eles caíssem nessa falha, caíssem nesse pecado, e agora o diabo quer que eles comam da árvore da vida, porque se eles comessem logo depois do pecado, eternamente todos seriam condenados. Aí Deus, planejando uma oportunidade para a humanidade, disse: expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Porque se eles comerem da árvore da vida, não tem mais solução. E diz o texto que Deus expulsa Adão e Eva pensando em nós, irmãos, para nos dar a oportunidade do perdão, do arrependimento e alcançar em Cristo Jesus a vida eterna. O maligno. Agora, se você quer ir mais fundo no que eu estou falando, o problema do diabo não é exclusivamente você. O problema do diabo é Deus. Porque quando ele olha para você, sabe o que é que ele enxerga? A imagem e semelhança de Deus. Ele enlouquece. Então, quando ele machuca você, na cabeça dele, isso acontece, Deus sente. Deus não quer que os seus filhos fiquem atirados, jogados, envergonhados. Deus não quer, a Bíblia é clara em dizer isso. Mas o maligno sabe que você é filho, que você é filha. E quando ele humilha você, bota você para baixo, tira você do caminho certo, ele sabe lá no fundo. Porque todas as vezes que olha para você, tem que dar de cara com a imagem e semelhança de Deus. E Paulo vai dizer que sobre nós brilha a face de Cristo. Então o maligno, irmãos, quer derrubar você, vai fazer de tudo à sua volta. Se atente nessas áreas. Se atente nessas áreas. Mas no fundo, ele quer dizer: olha, Deus não tem condições de cuidar de você. Eu posso. Porque Ele não suporta olhar para você. Amém, queridos? Que Deus nos guarde, amado irmão e amada irmã. Que você, a partir de hoje, consiga enxergar as coisas ao seu redor. Que o que está acontecendo são apenas questões para querer alcançar o objetivo. E o objetivo dele é você. O foco dele. Os canhões dele estão apontados é para você. Mas ele vai usar quem tiver que usar. Quem tiver que usar. Vamos orar. Em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, nós te damos graças por esta noite maravilhosa. Muito obrigado, Senhor, porque nós, Deus, todos nós, sem exceção, estávamos perdidos, ovelhas desgarradas, vivendo na escuridão das trevas. E o Senhor nos tirou, nos transportou do império das trevas para a tua maravilhosa luz, para que nós venhamos refletir a luz de Cristo nesse mundo que está mergulhado na escuridão. Meu Deus, em nome de Jesus, que nós possamos ficar vigilantes. O Senhor Jesus mesmo disse: orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Ó Deus, em nome de Jesus, que o meu irmão, a minha irmã, enxergue que as circunstâncias à sua volta têm um objetivo, têm um foco. E o diabo trabalha dia e noite
para tentar chegar ou confirmar, concretizar os seus projetos malignos. Que nós possamos ter a mente de Cristo, que nós possamos estar guardados na sombra do Onipotente, sabendo que o Senhor é Deus de amor, Deus de bondade e cuida de nós. Como disse o apóstolo João, maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Que nós possamos sair daqui nesta noite entendendo o amor precioso do Senhor sobre as nossas vidas, mas que não venhamos vacilar nas estratégias do diabo. Assim nós oramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém, amém e amém. Que a graça maravilhosa do nosso Pai, o amor manifestado através do Filho e o poder e as consolações do Espírito Santo estejam sobre nós, irmãos, hoje e sempre. Amém e amém. Dê uma cotovelada no seu irmão, um soquinho, e vamos nessa fé em nome de Jesus. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. O meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, seu amor. Imerecida vida, de graça recebo